meus queridos, que Deus abençoe a todos, em nome poderoso do Senhor Jesus. Livro dos Salmos, capítulo 40, versículo 1, diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. No versículo 2 diz: tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Versículo 3. Davi, ele escreveu esse salmo para falar do poder da paciência. Porque as pessoas pensam que Davi, ele sempre foi rei pronto. Teve uma vida abençoada, de facilidade, de riqueza, de fama. Não, meus irmãos. Davi, ele começou desde novo, de criança, já no campo, cuidando de ovelhas, trabalhando para o seu pai. Eu sei o que é isso na prática, porque quando eu era criança, eu fiz esse trabalho lá na fazenda. Eu cuidava de 80 ovelhas, e as ovelhas, pelo menos as ovelhas de Davi, era do pai dele. E as ovelhas que eu cuidava, nem do meu pai era. Era da mulher de um amigo do meu pai. O qual nesse tempo meu pai morava na casa dele. Era um amigo especial que meu pai tinha. Meu pai morou muitos anos em casas desse homem, e ele nunca cobrou aluguel. E eu sei o que é acordar às 5 horas da manhã, levar as ovelhas para o pasto, levar para o açude para beber água, trazer, contar se não está faltando nenhuma. Eu sei o que é pegar a ovelha que está doente, separar, dar a injeção, dar o remédio, cuidar ali, deixar ela separada em casa, até ela ficar boa para voltar para o rebanho. Então Davi começou desde cedo. E quando Deus mandou Samuel ungir Davi para ser rei, ele não foi logo ser rei não. Ele continuou no pasto, sofrendo, passando dificuldade, sofrimento. E quando ele foi levado até o exército e matou Golias e se tornou chefe de soldados e começou a guerrear, ir para a guerra com as batalhas, depois dele ser escudeiro do rei Saul, Davi, ele começou a ser perseguido por Saul, e chegou um tempo que não tinha como mais Davi estar no exército de Saul. Ele teve que sair, e Davi passou de 13 a 15 a 18 anos no deserto, sozinho, perambulando de um lugar para o outro. Ninguém conta essa história que Davi teve que passar. Ninguém acreditava mais nele. O exército inteiro de Saul buscava Davi de dia e de noite para matá-lo. Tamanha ira que estava no coração de Saul, colocada pelo espírito maligno. Então Davi, ele sabe o que é esperar. Por isso ele escreveu esse salmo. Ele sabe o que é esperar no Senhor, confiar no Senhor. Se o Senhor falou que eu vou ser isso, eu vou esperar. É Ele que vai fazer, não vai ser eu. E Davi esperou. Os anos se passaram e ele se tornou rei de Israel, e não foi qualquer rei. Em toda a história, o rei mais bem sucedido, o rei que mais fez a vontade de Deus, foi Davi. O que mais agradou a Deus foi Davi. Então, aprenda a esperar no Senhor, e no tempo certo Ele vai fazer acontecer o que Ele te prometeu.